fluido cósmico universal. O Livro dos Espíritos, questões 1 e 27. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Resposta dada pelos Espíritos Superiores a Allan Kardec na questão 1 de O Livro dos Espíritos. Há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade Universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. Que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-la como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. O fluido universal está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. E nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Questão 27 do Livro dos Espíritos. Esse fluido é suscetível de inúmeras combinações. O que chamamos de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Que não é propriamente falando senão matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar independente. Elementos fluídicos, a Gênesis capítulo 14, item 2 a 6.
O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos. Eterização ou imponderabilidade. Primitivo ou estado normal. Materialização ou de ponderabilidade, consecutivo ao estado normal primitivo. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível e ao primeiro os do mundo invisível. Os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. A denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que a de fenômeno espiritual, dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma. Ou melhor, dos fluidos perispiríticos inseparáveis da alma. Esta qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis. Pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos sem os admitir a título de milagres. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme.
sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos. Como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Lá, porém, como neste mundo, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem, e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade. Para dizer de que modo é que veem e escutam. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise. É a percepção de nossos sentidos, feitos para perceber a matéria tangível e não para a matéria etérea. Alguns há, pertencentes a um meio diverso a tal ponto do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações. Tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Mas entre tais fluidos, há os tão intimamente ligados à vida corporal, que de certa forma pertencem ao meio terreno. Em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se como se observa os do fluido do hino. Fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimento de alguma precisão. É essencial esse estudo porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos
que não se consegue explicar unicamente com as leis da matéria.